Marina teve uma troca de cartas com o ombudsman da Folha de São Paulo nos seguintes termos. Ela pergunta para ele: é correto referir-se ao atleta cubano que fugiu da ditadura como desertor? Pela definição do Aurélio Caldas Aulete, desertor é 1. Militar que deserta, que abandona as fileiras do exército. 2. Trânsfuga. 3. Aquele que abandona um partido ou uma causa. São sentidos, portanto, bastante depreciativos. Muito bem. Aliás, não, perdão, não foi a Marina que mandou, foi Eduardo Nunes de Lima. Mandou para o ombudsman da Folha, Mário Magalhães. Então, o Mário Magalhães responde: obrigado pela mensagem. Também costumo consultar o Caldas Aulete. E para o Aurélio, os dicionários, desertura é sinônimo de trânsfuga. Trânsfuga significa, segundo o Weiss, aquele que renega seus princípios, que se descuida de seus deveres. O bom desempenho esportivo era dever e princípio da delegação cubana no PAN. Era uma causa. Basta ver a reação do governo de Cuba e da população cubana aos trânsfugas. Bem, questão de opinião. Assinado Mário Magalhães, ombudsman da Folha. Pelo visto, então, a função do ombudsman é fiscalizar a ortodoxia cubana da Folha de São Paulo. Porque é evidente que o sentido da palavra desertor, né, implica uma fidelidade, vamos dizer, a uma causa guerreira. Quer dizer, tem um sentido realmente militar. Se nós aceitamos que a profissão de esportista é uma causa a ser defendida, nós estamos aceitando a conotação político-militar que o governo cubano dá ao desempenho esportivo. Ou seja, o esportista passa a ser um soldado, tá certo? A serviço da Revolução Cubana. O Mário Magalhães endossa esse sentido da palavra e, portanto, chama os caras de desertor. Olha aqui, Mário Magalhães. Desertor é você, porque você está desertando da primeira missão do jornalista, que é não corromper a linguagem, não prostituir a linguagem, tá certo? A favor de fantasias. Que é exatamente o que você está fazendo. Então, gostei da carta do Eduardo. Serve bem para mostrar qual é a cabeça da Folha de São Paulo. Muito bem. Agora, tempos atrás eu escrevi um artigo dizendo que o problema daquela PL 122, a chamada lei anti-homofóbica, era que, em vez de ela proteger os gays, o que ela ia fazer é entregar na mão dos militantes gays, sejam eles gays ou não, porque o problema não é o sujeito ser gay, o problema é a militância, tá certo? E o que eu quero dizer é que o sujeito, para ser um militante do movimento gaysista, ele não precisa pessoalmente ser gay, ele não precisa praticar a homossexualidade e nem desejá-la, tá certo? Porque isso é uma atitude política e não uma conduta sexual. Contra a conduta sexual, eu jamais abri minha boca para falar contra qualquer conduta sexual de quem quer que seja. Porque, em primeiro lugar, não é da minha conta, tá certo? Eu, como comentarista político, eu tenho que comentar as atitudes públicas, tá certo? E não aquilo que se passa no quarto, não é isso? Mas, então, a militância gay sendo uma atitude política e não sexual, o que acontece é que essa chamada lei anti-homofóbica, ela entregaria na mão da militância gaysista, tá certo? Um instrumento, uma arma perigosíssima, com a qual ela poderia destruir comunidades religiosas inteiras num piscar de olhos, bastando fazer o seguinte: bastando que entrasse, por exemplo, numa igreja, numa sinagoga, tá certo? Num culto protestante, tá certo? Ou numa igreja budista, um bando de traveco, tá certo? Durante o culto, tá certo? Fazendo bagunça e provocando, então, os sacerdotes e os fiéis para que ou se submetessem àquele sacrilégio, baixassem a cabeça perante aquele sacrilégio, ou então fossem para a cadeia. Eu disse isso e imediatamente houve reações indignadas no movimento gay. Onde já se viu ele insinuar que nós vamos fazer isso? Eu não estava insinuando coisíssima nenhuma, eu conheço a estratégia dessas coisas, eu sei como esses movimentos se articulam e sei que essa PL 122 foi calculada para isto. Eu não disse que isso ia ser uma consequência acidental da aprovação da lei. Eu disse que isso já estava nos cálculos e na estratégia, tá certo? Do movimento. Muito bem. Pois isso já está acontecendo aqui nos Estados Unidos, antes mesmo também de aprovado. Porque aqui foi aprovado uma tipo lei homofóbica aprovada pelo Senado, mas ainda falta de aprovação presidencial e o Bush já disse que vai vetar. Tá certo? Também, se ele não vetar, ele está lascado, porque o pessoal conservador já está por aqui com ele
Então, se ele não fizer alguma coisinha para acalmá-los, tá certo? Eles são capazes de tirar o homem de lá. Então, essa lei anti-homofóbica aqui não tem futuro. Mas antes mesmo dela ser aprovada, e sem a aprovação dela, veja o que aconteceu aqui na cidade de São Francisco. Né? Isso aqui informado pela uma comunicação do pastor Elder Faber. Diz que no domingo passado, o arcebispo Jorge Niederauer estava celebrando missa na Igreja do Santíssimo Redentor. Os membros que estavam comungando haviam feito fila para participar. Entraram na fila dois camaradas vestidos com roupas de freira, dois homens vestidos com roupa de freira, como se aquilo fosse baile gay do Scala. Ficou logo evidente que eram membros do grupo militante Irmãs do Vício Perpétuo, um grupo de ativistas gays cujo lema é "Vá em frente e peque mais". Os espectadores devotos ficaram imóveis e impotentes enquanto os dois homens permaneciam na fila. E esses dois até deram um beijo um no outro, um beijo de deboche, antes de receber a hóstia do arcebispo. Quer dizer, eles foram lá para esculhambar com o sacramento. Agora, me pergunta, como é que os espectadores devotos ficam imóveis? Por que não tiraram esses fulanos de lá a pontapés, que é o seu dever estrito? Note bem, no Brasil existe uma lei que proíbe o ultraje a culto. Essa atitude deles, tá certo? Se praticado no Brasil, como será em breve, aguardem que será, porque isso está nos planos, isso é estratégia psicológica, de guerra cultural. No Brasil existe o crime de ultraje a culto. Agora, a lei anti-homofóbica, ela é contraditória com a lei do ultraje a culto. Por quê? A lei do ultraje a culto proíbe que você esculhambe, você faça troça, você faça gozação, ou interrompa uma cerimônia religiosa com uma atitude desse tipo. E, por outro lado, a lei anti-homofóbica proíbe que alguém proteste contra isso. Então, teremos duas leis contraditórias. Isso também foi calculado. Ou seja, a promulgação de leis contraditórias é também uma tática constante do movimento revolucionário para criar o caos e a desorientação. E a PL 122 se destina a isso. Preste bem atenção, a PL 122 não tem nada a ver com conduta sexual de quem quer que seja. A vida do gay com isso aí não vai melhorar nem piorar, vai contar tudo mais ou menos a mesma coisa. A vida dos outros é que vai virar um inferno. A vida dos cristãos, dos religiosos, cristão, judeu, budista, esses aí é que vão ter problema. E o problema é exatamente isso, quer dizer, você está lá oficiando um rito religioso, entra um sujeito, né, barbudo, bigodudo, vestido de freira, ajoelha ali para receber a hóstia consagrada e você vai ter que dar a hóstia para o sujeito. Você vai ter que fazer de conta que aquela gozação sinistra, descarada dele é uma coisa normal e bem educada, e você vai ter que reagir educadamente diante disso? É claro que não. Esse arcebispo, né, inclusive o promotor público municipal de São Francisco, percebeu que a coisa era tão absurda, tão ofensiva, tão insultuosa, que ele sugeriu que iniciasse um processo. Mas o arcebispo de São Francisco recusou-se a processar os caras. Mas que raio de arcebispo é este, meu Deus do céu? Quer dizer, que omissão, que covardia é essa? São esses camaradas, tá certo? Que Deus diz que no juízo final vai cuspir-los da sua boca. Você está entendendo? Quer dizer, Deus prefere um sujeito que é um pecador, que é um sem vergonha, mas que defende a honra do nome do Senhor, do que um arcebispo, quer dizer, um sujeito consagrado, que se omite e deixa o inimigo fazer troça do sacramento. Tá certo? Agora, é incrível isso aqui. Né? Também, na mesma semana, a Ann Coulter, né, fez um comentário dizendo que ela, não é a opinião dela, os judeus precisavam se aperfeiçoar tornando-se cristãos. Foi bombardeada. Quer dizer, o que tem de mais você dizer que o judeu tem que virar cristão? Qualquer sujeito que tem uma religião, ele acha que o nego da outra religião tem que entrar para a religião dele. Isso é um direito elementar, tá certo? Assim como o judeu tem o direito de dizer o que ele acha do cristianismo, tá certo? Se ele acha que Jesus não é o Filho de Deus, não é o Logos encarnado, ele tem todo o direito de defender o ponto de vista dele, e a Ann Coulter tem todo o direito de defender o ponto de vista dela. Agora, é o seguinte, isso aqui parece que a norma hoje no mundo inteiro tem liberdade religiosa para todo mundo, menos para os cristãos. Que estupidez é essa? Ela não falou nada contra o judeu. Tá certo? Não falou nem pensou, não houve nenhuma intenção. Vocês aqui, pela doutrina cristã, quer dizer, os judeus são uma comunidade preciosa. Tá certo? E, se os cristãos insistem tanto em convertê-los, é porque tem amor a eles. Tá certo? Agora, converter não quer dizer que você vai poder converter à força, porque existe
já uma bula do século, eu acho que é do século 8 ou 9, a bula papal que está em vigor até hoje, que proíbe a interferência dos cristãos na comunidade judaica e determina que os judeus devem ser deixados em paz para viver de acordo com os costumes que tem desde o tempo de Moisés. Ou seja, o cristão não pode interferir no ritual judeu, não pode forçar, vamos dizer, o judeu a se converter. Se muitos cristãos católicos violaram essa instrução, bom, isso aí acontece, tá certo? Mas que a doutrina é essa, é deixar os judeus em paz, vivendo de acordo com os costumes judaicos ancestrais, essa que sempre foi a doutrina da igreja. Agora, deixá-los viver de acordo com a sua doutrina é uma coisa. Agora, não poder pregar o cristianismo, bom, aí é outra coisa, aí também é demais. Mas, vamos lá. Agora, falando nessas coisas de omissão, de covardia, etc., essa semana aconteceu um negócio maravilhoso. Essa coisa desse prêmio Nobel de Medicina, o James Watson, né? E ele disse mais ou menos o seguinte, ele disse que, assim, as nossas políticas sociais são fundadas no fato de que a inteligência dos africanos é a mesma da nossa, ocidentais brancos. Enquanto todas as pesquisas dizem que não é esse exatamente o caso. Tá certo? Então, todo mundo, evidentemente, caiu de pau nele, dizendo, onde já se viu um cientista, né, ceder à ideologia dessa maneira? Isso aí desonra a ciência. Passou uns dias, o sujeito, apesar do seu prêmio Nobel, foi suspenso do laboratório onde ele trabalha, o laboratório de Cold Spring Harbor, em Long Island, Estados Unidos. Ou seja, está todo mundo caindo de pau no tal do prêmio Nobel. Agora, isso é uma ocasião excelente para lembrar a vocês algumas coisas que depois eu vou detalhar melhor com fonte e tudo no meu artigo, provavelmente o artigo, não sei que artigo, Jornal do Brasil, do Diário do Comércio. É muito bom lembrar um fato que é ignorado por praticamente todo mundo e que aqueles que sabem gostam de varrer para baixo do tapete. O racismo é um filho da mentalidade científica moderna. Ele é um filho da ciência moderna. O racismo não é filho da religião, não é filho das tradições culturais judaico-cristãs, tá certo? O racismo é totalmente desconhecido até o advento da ciência moderna. Isso aí é uma coisa que está muito bem demonstrada no melhor livro que existe a respeito, que é History of the Race Idea, de Eric Wegener. Na verdade, é o único livro que trata deste assunto precisamente sob esse aspecto, da onde surgiu a ideia de raça. É muito fácil você perceber que não pode existir racismo se não existe a ideia de identidade racial. E que a ideia de identidade racial não podia existir antes que o conceito biológico de raça aplicado ao ser humano existisse. E isso só aconteceu no século XVIII, com os biólogos modernos, tá certo? Que, tratando o ser humano apenas como uma espécie animal, tá certo? Então, delinearam o conceito atual de raça. Antes disso, você pode haver briga entre comunidades, mas jamais definida racialmente. Não é isso? Então, por exemplo, você vai ver que a Igreja Católica, desde o início, ela teve bispos, cardeais, negros, africanos, sempre teve santo africano. O problema da raça nem entrava em cogitação, por quê? Porque não havia a noção de raça no sentido atual. Tá certo? Havia a noção de nações, mas nação entender mais como comunidade religiosa. E é por isso que, se você procurar toda a doutrina católica, todas as sentenças dos papas, as decisões dos concílios, as obras dos doutores da igreja, você não vai ver nem de longe, você não vai ver a menor insinuação de que haja uma superioridade dos brancos sobre os negros. Isso aí surge com a ciência moderna. Então, o pessoal defensor da mentalidade científica fica, arrotando bons sentimentos e querendo fazer de conta que o racismo é incompatível com a ciência. Não, senhor, o racismo foi inventado por vocês. O racismo foi inventado pela ciência moderna. Eu não tenho grande respeito pela ciência moderna, não. Eu já estudei bastante a história dela para perceber que ciência e ideologia é uma coisa indiscernível. Tá vendo? Agora, eu digo, você não encontrará essas frases como essa do seu James Watson, né, em nenhum livro da doutrina cristã. Mas você as encontrará
nas obras dos grandes ídolos do movimento progressista, revolucionário, cientificista moderno, como, por exemplo, Voltaire, Karl Marx e Charles Darwin. Não é isso? Então, esses são ídolos intocáveis, especialmente Charles Darwin. Mas o James Watson, se fala esse negócio, todo mundo cai de pau. Ora, o que James Watson disse é praticamente uma transcrição de uma frase de Charles Darwin, que eu vou citar depois no meu artigo. Porque Darwin diz o seguinte, ele diz que todas, vamos dizer, numa tribo de índios, os caras que são incapazes, que têm QI mais baixos, mais burrinhos, mais fracos, são abandonados e morrem. Ao passo que as nossas políticas sociais protegem os incapazes, então os incapazes se multiplicam, e que isso é contra a evolução, e que isso é um absurdo. O que o Watson está dizendo é quase uma transcrição do que está no livro do Charles Darwin. Então é o seguinte, os caras fazem de conta que a ciência está acima de todas as questões, tá certo? E a ciência é intocável, que o James Watson está sendo, vamos dizer, infiel à mentalidade da ciência. Eu digo, não, ele está sendo fiel, e ele não presta por isso mesmo. Você está entendendo? Porque ele não presta e Charles Darwin também não presta. Mais ainda, Charles Darwin não apenas disse isso, é exatamente isso com relação às políticas sociais, mas ele era favorável à destruição de raças inteiras. Ele achava que era um processo evolutivo normal, que no processo da evolução, as raças superiores têm que liquidar as raças inferiores. Isso está escrito no livro A Ascendência do Homem, com todas as letras. Agora, se essa comunidade científica, a merda dessa comunidade científica inteirinha, pode paparicar Charles Darwin e dizer que é intocável, é um santo, etc, etc, então, não sejam hipócritas. Então, não façam de conta que vocês não gostam do que o James Watson diz, porque vocês gostam sim, vocês só não gostam de dizer em público. Porque em público vocês gostam no James Watson. Depois vocês vão ler lá o Charles Darwin com o meu prazer de um moleque que lê Playboy no banheiro. Você está entendendo? É isso que vocês fazem. Tá certo? Então, a ciência moderna, um dia eu vou explicar isso melhor, porque no programa não dá tempo, eu já dei inúmeras aulas sobre isso. A ciência moderna nasceu tão entremesclada a ideias ocultistas, místicas e a preconceito ideológico, que é uma coisa inseparável da outra. A ideia de que existe um conhecimento puramente científico, tá certo? Inacessível a essa influência ideológica, não tem não, porque para você se livrar desse ranço ideológico, precisa uma coisa que a ciência não lhe fornece, que é uma coisa da autoconsciência crítica. Você precisa ter a noção dos seus pecados, você precisa ter o exame de consciência. Isso aí não tem ciência que ensina a fazer. Você está entendendo? Então, o que eles fazem? Eles apagam a consciência e, por lugar da consciência, um fetiche chamado ciência. E daí mentem pra caramba. Essa mesma coisa da liquidação das raças inferiores, Karl Marx diz a mesma coisa. Karl Marx acha também muito natural que as raças superiores acabem com as raças inferiores. Tá certo? E Karl Marx não era só racista doutrinariamente, era racista pessoalmente. Ele tinha preconceito até contra o genro dele, porque o genro dele era preto, mulato. Tá certo? E ele vivia falando mal do cara por ser preto, mulato. Negro pernóstico. Tá certo? Que nem eu conhecia uns tipos antigamente. Em São Paulo tinha uns caras assim, de família antiga, né, descendente de senhor escravo, que ainda falava assim, negro pernóstico. Né? O Karl Marx falava igualzinho, porra. Agora, por que Karl Marx pode, Charles Darwin pode e o James Watson não pode? Se o James Watson não presta, eles também não prestam. Que é exatamente o que eu acho. Muito bem. Agora vamos lembrar o seguinte. Essa semana teve o problema de que o meu amigo Alejandro Peña Esclusa, que foi candidato a presidente da Venezuela, foi convidado para fazer uma conferência em El Salvador, participar de um foro permanente por la libertad, e o governo do senhor Hugo Chávez proibiu que ele saísse da Venezuela. Quer dizer, como é que é isso? Então já fechou a fronteira, já virou Cuba. Agora, é evidente que a mídia venezuelana não noticiou um treco desse. Por quê? Porque a mídia venezuelana está estrangulada também. Quem divulgou a coisa aqui no Brasil foi a minha amiga Graça Salgueiro, no site Nota Latina, que ainda continua, a meu ver, a melhor fonte de informação sobre o que está se passando na América Latina. Depois que saiu lá, começou a pipocar a reação. Inclusive, El Diário de Hoy, São Salvador, né, escreve contra isso, né? Agora, você vê, eu não acho que a situação na Venezuela está tão ruim, não. O pessoal faz do Hugo Chávez um fetiche. Eu acho que na Venezuela está muito melhor que o Brasil, porque na Venezuela tem oposição. Essa semana não teve duas manifestações importantes da oposição. Primeiro, um grupo de estudantes que destruiu, né, um monumento que celebrava esse monstro ridículo, grotesco desse Che Guevara. Tá certo?
Os camaradas foram lá e destruíram o monumento. Não era nem para fazer o monumento. Se destruiu, você fez muito bem em destruir. Tá certo? Agora, e na mesma semana também, o episcopado venezuelano emitiu um documento importantíssimo, né, sobre a reforma constitucional, dizendo assim, entre outras coisas, a reforma foi apresentada como um instrumento para dar um maior poder ao povo. Né? No entanto, acentua-se a concentração de poder nas mãos do presidente da República e se favorece o autoritarismo. Ponto central dessa reforma é que a Venezuela se transforme de um Estado democrático social de direito e de justiça, artigo 2 da atual Constituição, para ser um Estado socialista, artigo 16 da nova Constituição. Alguns artigos condicionam a participação do povo e a atividade dos cidadãos à construção do socialismo e da economia socialista. Isso limita a liberdade dos venezuelanos, aumenta-se excessivamente o poder do Estado, se elimina a descentralização e o governo controla muitos espaços da vida civil. Então, aqui também, os bispos venezuelanos lembram o seguinte, que existem muitos partidos socialistas e comunistas em todas as nações democráticas, mas não tem partido democrático, partido pró-capitalista em nenhuma nação socialista. Isso aí não pode. Tá certo? Então, isso aí já mostra o que é a essência da guerra assimétrica. Quer dizer, os socialistas querem, quando eles falam direito, liberdade, eles querem direito para ele, querem liberdade para ele, mas para os outros não. Na verdade, eles até declaram isso, porque era a tal da tolerância libertadora, como definiu Herbert Marcuse. Tolerância libertadora significa assim, toda tolerância para a esquerda, nenhuma para a direita. São palavras de Herbert Marcuse. Quer dizer que entre eles, na intimidade, eles confessam o que querem. Tá certo? Então, eu tenho insistido muito nessa ideia, que é fruto de longa investigação, de que a mentalidade revolucionária, não só socialista, mas de todos os movimentos revolucionários que tem no Ocidente dos últimos 4 séculos, tá certo? Essa mentalidade é uma coisa doente, não é só uma doença do espírito, é uma doença psíquica. E eu acho que isso é demonstrável. É uma doença mental. É uma doença, a deformidade mental gravíssima. É um tipo de sociopatia, tá certo? E uma das características dela é a seguinte, a incapacidade, absoluta incapacidade desses apóstolos da igualdade de tratar os outros como seus iguais. Eles tratam os seus adversários políticos com uma diferença que é mais do que de grau. É como se fosse a diferença ontológica, é como se pertencesse a espécies diferentes. É como se nós não pertencêssemos à mesma humanidade. Quer dizer, a diferença é tanta, né? Como diz o Che Guevara, nós socialistas somos o primeiro escalão da humanidade. Mas como primeiro escalão? O que é você, porra? Só porque você matou lá um bocado de gente, você passa por primeiro escalão da humanidade? E nós que não matamos ninguém, estamos lá na rabeira da cadeia alimentar. Em suma, essa presunção absolutamente demoníaca, que se arroga tanta autoridade, quer dizer, em nome de um futuro hipotético, eles acham que eles estão construindo uma sociedade melhor para amanhã, então, em nome da sociedade melhor, eles já podem fazer o pior hoje, porque já está tudo não só perdoado, como premiado de antemão. É evidente que essa, vamos dizer, é uma mentalidade doente, e isso é o que define a mente revolucionária. Tá certo? E eu não acredito que pessoas que pensem assim possam conviver normalmente com os outros seres humanos. Eu acredito que são sociopatas, são pessoas perigosas, tá certo? E note bem, não é uma questão de que eu sou contra o socialismo ou contra o comunismo, não, eu sou contra toda e qualquer mentalidade revolucionária, porque eu acredito na unidade do movimento revolucionário, desde que surge com as primeiras seitas messiânicas, por volta do século XV, XVI, começa a formar essas seitas revolucionárias messiânicas, onde os negros, eles querem o emprego de Jesus Cristo. Tá certo? Então eu fico com pressa, eu estou com pressa do juízo final, já que Jesus Cristo não fez, vou fazer eu. Então eles tomam, vamos dizer, o chicote da justiça nas mãos e querem castigar a humanidade para criar um mundo melhor. Mas essa mesma ideia é que transforma o mundo no pior. O mundo estaria muito melhor se não tivesse tanta gente tentando melhorá-lo, sobretudo desta maneira total e radical. Porque dentro da nossa limitação humana, nós podemos resolver problemas pequenos, um de cada vez, tá certo? Levando em conta as limitações da nossa inteligência,
tá certo? Levando em conta a nossa própria corrupção interior, nós temos que tomar cuidado conosco mesmo. Nós não podemos ter tanto poder assim para reformar sociedades inteiras, muito bem para reformar a humanidade. Tá certo? Quer dizer, qualquer reformador da humanidade é, por definição, um sociopata, um genocida, um criminoso. E eu me pergunto, até quando as pessoas que não compartilham disso, as pessoas normais, vão aceitar a convivência com essas pessoas? A minha ideia é o seguinte: essas pessoas têm que ser carimbadas mesmo. Tu é um revolucionário, então você é um sociopata, você é um negro perigoso, não quero conversa com você. Tá certo? E eu acho que essas pessoas, vamos dizer que uma coisa é você defender, note bem, a ideia socialista, por exemplo, na ideia socialista do ponto de vista econômico. Eu acho, por exemplo, que o Estado tinha que ter mais controle da economia. Eu acho que a pessoa pode defender isso aí, tá certo? Você vira, por exemplo, até eu e o meu amigo Alejandro Penha Cruz, eu sou mais favorável à economia liberal. Ele é mais favorável à economia protecionista, que é um pouco mais de controle do Estado. Isso aí inteiramente, então, né, quer dizer, numa situação democrática normal, nós estaríamos assim, eu seria a direita e ele seria a esquerda. Isso é inteiramente normal. O que é anormal é a ideia revolucionária. A ideia revolucionária não quer dizer necessariamente ideia violenta. É a ideia da reforma total da sociedade, ou reforma total da própria humanidade, da natureza humana. Tá certo? E, sobretudo, a ideia de que o futuro melhor que você diz representar te dá o direito, tá certo, de você cometer qualquer violência redentora hoje, tá certo, no presente. Esta ideia nós não podemos tolerar de jeito nenhum. Qualquer pessoa que tenha sinal de ter uma ideia dessa na cabeça, tá certo, deve ser carimbada, denunciada, tá certo, e mostrada ao público como exatamente aquilo que ela é. Quer dizer, que é uma doida, pessoa doida, né? Doida e perigosa. Muito bem. Agora, veja que coisa extraordinária. Aqui nos Estados Unidos teve aí uma votação para decidir, finalmente, se o inglês é a língua oficial dos Estados Unidos ou não. E vários deles votaram contra. Agora, o curioso é que os caras que votam contra, tem vários camaradas que são candidatos a presidente. Joe Biden quer ser presidente, né? Hillary Clinton quer ser presidente, né? Aqui, John Kerry foi candidato a presidente, né? Joe Lieberman, isso aí é uma decepção. O Lieberman sempre foi um cara decente, sempre falou as coisas certas. Agora, de repente, inventa essa coisa, né? Olha, uma nação, já dizia o general Charles de Gaulle, dizia, a nação é 3 coisas: é a língua, é a religião e a alta cultura. Se você destrói a língua do país, destrói a religião dele, destrói a sua alta cultura, o país acabou. Os nazistas, os comunistas sempre fizeram isso, que essas 3 coisas que eles já entravam destruindo, essas 3 coisas. Agora, hoje em dia, não. Não é de fora, não é um invasor de fora, como acontece no Tibete. A China invadiu o Tibete 50 anos, está lá, já matou 1 milhão de tibetanos. Hoje não é mais assim. Hoje a invasão vem de dentro. Quer dizer, o inimigo paga os seus agentes, tá certo, para que de dentro proponha a destruição da língua, da religião e da alta cultura do país. Então está aqui, a dona Hillary Clinton quer destruir a identidade linguística do seu próprio país. Você imagina o que seria no Brasil a gente dizer, não, agora aqui não se fala mais português, agora aqui a língua nacional é português, malaio, espanhol, né, chinês e lituano, tá certo? Você acabou com o país, porra! Né? Então, esses 4 aqui, eu espero que os americanos não se enganem e que não votem em ninguém. Agora, eu acho que a Hillary não emplaca, não, porque tem tanto crime, tanta denúncia, tanta corrupção, é tanta sujeira, né, que, olha, perto da Hillary, o Renan Calheiros começa a aparecer Madre Teresa de Calcutá. E isso está vindo à tona, agora que começou vindo à tona e vai vir mais ainda. Agora, com esse negócio de reformar a humanidade, peraí, tem gente na linha, vamos ver aí. Alô? Alô, Lavo. Quem está na linha? É o Fernando. Fernando, tudo bem? Tudo bem, e contigo? Tudo certinho aqui, diga. Bom, eu queria fazer uma observação sobre o comentário sobre a Venezuela. Eu ando aqui na internet vendo alguns documentários sobre o que acontece na Venezuela, e tem um documentário que é uma resposta ao documentário pró-chavista. Sim. Ótimo, me dê o endereço que a gente passa aqui aos ouvintes, isso é muito importante. É o raio-x
o raio-x de uma mentira, ou radiografia. O raio-x de uma mentira. Quer dizer, você acha que o sujeito procurando com esse título no Google, ele acha? Ele acha em inglês, X-ray of lie. X-ray of a lie. Exatamente. E mostra que o golpe de Estado do Hugo Chávez, na verdade, foi uma mentira, não é? Uma propaganda. E eu fiquei bastante espantado que nunca sequer ouvi a divulgação desse documentário, já que o outro passa inclusive na TV Câmara, né? E que é ridículo. A TV Câmara é TV Stalin. Então, é TV Stalin. Exatamente isso, porque nós estamos no Brasil sem praticamente nada para nos informar e tem que ser mesmo na internet. A internet é a nossa salvação, como foi aqui nos Estados Unidos, como tem sido aqui. Aqui ainda tem internet e o rádio. No Brasil tem nem o rádio, tem só a internet. Exatamente. E, bom, basicamente era isso que eu gostaria de falar. E muito boa a sua informação. Então procurem esse documentário de X-ray of a Lie, a respeito do Hugo Chávez. Muito boa sugestão. Muito obrigado, Fernando. Ok, boa noite. Boa sorte aí. Igualmente. Agora aqui, o Fernando Portugal Muniz, não sei se é o mesmo Fernando, está perguntando o que eu acho a respeito das ideias do Sarkozy. As ideias são muito boas, eu adorei o discurso do cara. Agora, dizer uma coisa e fazer outra, tá entendendo? Espero que ele faça mesmo. Se ele fizer, ele vai ser o Ronald Reagan da França e vai levantar a França, porque a França hoje está de 4. Quer dizer, de 4 não, agora está começando a rastejar. A história da França é uma ironia, porque a França, logo antes da Revolução, era o país mais poderoso, mais rico da Europa e o país que mais prosperava na Europa. Desde então, desde a Revolução Francesa, começou a decair, nunca mais parou, tá certo? Né? Até que agora tá na mão aí dos árabes, tá certo? Então vamos ver se o Sarkozy levanta a França, né? Vamos ver o que não é. Tem tanta coisa aqui. Olha aqui. Vamos lá, peraí. Olha, aqui não vai dar para resumir isso, porque é uma história muito comprida, mas deem uma olhada no site www.alingua.blogspot.com e lá tem os documentos importantes a respeito do Ruiz Odilon de Oliveira. O Ruiz Odilon de Oliveira é aquele cidadão que descobriu provas, tá certo? Da atuação das Farc dentro do território nacional, a atuação intensa das Farc dentro do território nacional. Quer dizer que o governo sabe de tudo e continua passando a mão na cabeça das Farc. Né? Peraí, tem mais alguém na linha? Vamos lá. Alô? Quem está aí? Alô, Olavo? Eu? Oi, Olavo, tudo bom? É Antônio de Brasília. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, Olavo. Olavo, eu tô te ligando para perguntar, eu não peguei o início do programa, né, mas eu tinha uma curiosidade, gostaria que o senhor comentasse. Eu assisti recentemente aquele filme O Hotel Ruanda, né, e ele faz uma crítica ao Ocidente, né, pela omissão. Eu gostaria que o senhor comentasse esse episódio que, em geral, não é muito comentado no Brasil e fizesse uma comparação com o que está acontecendo em Darfur atualmente no Sudão. O que aconteceu com Ruanda e no Sudão. Olha, eu não assisti esse filme a que você se refere. Uhum. Mas o que aconteceu ali em Ruanda foi um genocídio alimentado por padres esquerdistas, gente da teologia da libertação. Isso aí o pessoal não costuma contar, mas investigue e você vai ver que aqueles camaradas eram os Hutus e os Tutsis. Os Hutus foram instigados, tá certo, para destruir a classe dominante, destruir os ricos. Os ricos eram os Tutsis. Os Tutsis, quer dizer, rico é de sujeito tinha uma vaca, tinha um carneiro, tá entendendo? Então tem que matar. Exatamente como fizeram na União Soviética. Né? Quer dizer, o sujeito que é proprietário de uma vaca, ele passa a ser classe dominante. Então tem que ser destruído. Foi essa a ideia que meteram na cabeça dos Hutus. Os Hutus foram lá matar um montão de gente. Tá certo? E agora, a questão do Sudão, também todo mundo fala, mas ninguém vai fazer coisa nenhuma. Tá? Uhum. Até hoje não fizeram, nem vão fazer. Ela nem tem como fazer, porque esse negócio de comunidade internacional é tudo uma palhaçada. A ONU
não existe para proteger ninguém. Tá certo? A ONU existe para fazer uma comedeira de dinheiro, como naquele caso do Oil for Food, tá certo? E para ajudar os movimentos subversivos internacionais e até para ajudar terroristas, é para isso que serve a ONU. Tá certo? Eu não estou aqui nos Estados Unidos de visitante, não posso ficar dando muito palpite, mas eu acho que os americanos deviam botar essa gente daqui para fora a pontapé. É fechar essa porcaria dessa ONU. Ou então vai arrumar uma sede lá em Cuba, rapaz. Vai fazer uma sede lá no Irã, tá certo? Por que tem que ser aqui? Quer dizer, os americanos pagam 80% da despesa daquilo e só serve para fazer sacanagem com os Estados Unidos e com Israel, como aquela ridícula, né, congresso antirracista, né, de Durban, onde chegaram à conclusão que o sionismo é racista. Ai, meu saco! Como? Quer dizer, a doutrina sionista não fala mal de raça nenhuma, não fala contra raça nenhuma, a doutrina sionista fala assim, nós temos que ter uma terra para nós queremos uma terra que era nossa, só isso. Você pode concordar ou discordar, mas simplesmente a questão raça não entra ali. Agora, eu quero meter isso na cabeça. Né? Agora... que no filme, no Hotel Ruanda, ele realmente critica muito, né, o Ocidente como um todo, né, mas critica a ONU, né, tanto que tem uma parte no filme que ele fala, né, que os poucos soldados da ONU que estão lá em Ruanda, eles não podem nem atirar contra as pessoas, né, ou seja, eles têm que aceitar aquilo, praticamente engolir o que os caras estão fazendo lá dentro. E às vezes tem que até ajudar a sacanagem, entendeu? Sim. Olha, era o negócio da ONU, e eu recomendo o livro do J. Edward Griffin, G-R-I-F-F-I-N, que se chama The Fearful Master, o Senhor Temível. Tá certo? Esse livro vocês encontram em inglês todinho na internet, The Fearful Master. E ele conta bem esse episódio de Ruanda. É um negócio de você ler e vomitar. Tá tudo lá documentado. Agora, vamos ter que passar aqui para dentro que já tem mais carta. Tá certo, então, Olavo. Obrigado. Obrigadão. Um abraço. Sempre. Aqui, está aqui o Leonardo Torres. Uma pergunta muito interessante. Estou sempre atento às suas indicações de livros, pois tenho um sincero interesse em remediar minha educação deficiente. Todo brasileiro tem educação deficiente. Embora já tenha começado a estudar algumas coisas, Copleston, Adler, Mortimer Adler, Carpo, sinto que meu conhecimento de história, que o conhecimento de história é pré-requisito para o estudo de filosofia e literatura. Tem toda a razão. Se ele não sabe o que aconteceu, como é que ele vai entender? E nesse domínio, história, a minha ignorância é vergonhosa. A sua não, Fernando. A ignorância brasileira. Tá certo? Porque no Brasil o que se entende por história é marxismo, é esses palhaços tipo Hobsbawm, ou às vezes até assim, como um materialismo mais elegante, que nem o do Ferdinand Brodel, tá certo? Que, para meu ver, não é um historiador, é um contabilista. Agora, as grandes obras de história mesmo ninguém lê, ninguém conhece. Então, eu fiz aqui uma seleção de 10 obras, e para o meu, claro que é uma seleção subjetiva, mas acho as maiores obras-primas da historiografia de todos os tempos. Claro que ficou faltando, mas se vai para reduzir a 10, eu escolheria o seguinte. Primeiro livro, o livro do historiador Leopold von Ranke. Ranke escreve-se R-A-N-K-E, Os Papas. Eu vou dar todos os títulos em português, por quê? Porque, independente da sua língua original, são livros que tiveram várias edições diferentes e várias traduções de várias línguas. Então, você vai procurar o equivalente. Se você lê espanhol, você procura espanhol. Se lê italiano, procura italiano, assim por diante. O livro chama-se Os Papas, a história dos Papas. O segundo livro que eu escolheria é o do Hippolyte Taine. Taine escreve-se T-A-I-N-E, que se chama Origens da França Contemporânea, que é uma história da Revolução Francesa e das suas origens e das suas consequências, como se formou, então, a França moderna. O terceiro é o livro do Frederick Maitland, que se chama O Dia do Juízo, o livro do Dia do Juízo, Doomsday Book and Beyond, o livro do Dia do Juízo e para além do Dia do Juízo, que é são vários ensaios sobre a Unida da Inglaterra. Isso é também uma maravilha. Quarto livro, eu escolheria Edward Meyer, História da Antiguidade. Esse já é até mais conhecido fora do mundo anglo-saxônico do que o Maitland. Esqueci de solestrar Maitland. Maitland, M-A-I-T-L-A-N-D. Edward Meyer. Meyer é M-E-Y-E-R. História da Antiguidade. Existe também, que eu saiba, existe uma tradução francesa e uma tradução espanhola do Meyer.
Quinto, o Jacob Burckhardt. Esse já é mais conhecido, né? A Civilização da Renascença na Itália. Eu aqui tem uma edição até, desde uma edição portuguesa. Sexto, eu escolheria o Theodor Mommsen. Deixa eu soletrar Burckhardt, peraí. Burckhardt, B-U-R-C-K-H-A-R-D-T. Jacob Burckhardt. Sexto, eu escolheria Theodor Mommsen, História de Roma. Mommsen escreve M-O-M-M-S-E-N, História de Roma. Uma obra enorme, 8 volumes. 7, eu escolheria George Grote, historiador inglês, Grote, G-R-O-T-E, História da Grécia. Em oitavo lugar, eu colocaria o livro do Ernest Kantorowicz, que chama Os Dois Corpos do Rei, tá certo? Que é um estudo maravilhoso sobre como surge a ideia meio mística do Estado moderno. Como é que toda a concepção do Estado moderno surge de uma ideia perfeitamente idiota que se desenvolveu, foi se desenvolvendo na Idade Média, de que a pessoa do rei tinha dois corpos. Ele tinha um corpo biológico, um corpo anatômico, e tinha um corpo político, o qual era imortal. Então a mesma pessoa do rei tinha dois corpos. Desta ideia surge o Estado moderno. Sei que a ideia do Estado moderno é toda maluca também. Kantorowicz escreve-se K-A-N-T-O-R-O-W-I-C-Z. Ernest Kantorowicz, Os Dois Corpos do Rei. Nono lugar, infalivelmente, o livro do Johann Huizinga, O Outono da Idade Média, ou O Declínio da Idade Média. Talvez o livro de história mais bem escrito que alguém já fez. Huizinga escreve-se, é o historiador holandês, H-U-I-Z-I-N-G-A, O Outono da Idade Média. Isso eu tenho certeza que tem a tradução brasileira, né? E, por fim, o livro do Modris Eksteins. Eksteins escreve-se E-K-S-T-E-I-N-S, que chama Ritos da Primavera. Eu acho que isso também tem uma edição brasileira, mas parece que estava custando os olhos da cara. Então, Modris Ekstein é historiador que nasceu na Látvia, e neste livro ele estuda a Primeira Guerra Mundial do ponto de vista cultural e psicológico, mostrando que ali se enfrentaram duas concepções de civilização. Uma civilização mais conservadora, mais estável, representada, no caso, pela Inglaterra e pela França, e uma concepção revolucionária, modernista, representada pela Alemanha. E que a derrota militar da Alemanha não significou a derrota concomitante da mesma mentalidade modernista revolucionária, mas ao contrário. Você perdeu no campo militar, mas ganhou no campo cultural e psicológico. Então, esses são os 10 livros de história que eu mais gostei na minha vida. Eu posso estar enganado, mas existem muitos historiadores de profissão, eu creio até que a maioria deles concordaria que esses 10, se não são os absolutamente melhores, estão entre os melhores. Claro que se a gente põe somente 10, a gente sempre comete alguma injustiça. Eu, por exemplo, não coloquei aqui os livros da Regine Pernoud, entre os quais A Mulher no Tempo das Catedrais. É um livro maravilhoso. Tá certo? Também não coloquei a famosa biografia de Frederico o Grande, da Prússia, pelo Thomas Carlyle. Tá certo? Mas se quiser, pode pôr na lista e daí fica 12. A Mulher no Tempo das Catedrais, de Regine Pernoud. Pernoud escreve P-E-R-N-O-U-D. E a História de Frederico o Grande, por Thomas Carlyle. Carlyle é C-A-R-L-Y-L-E. Muito bem. Então, espero ter respondido aqui a esta questão. Agora, aqui, olha, alguém me manda eu perdi aqui o nome da pessoa que me mandou esta notícia. Que os garotos são o novo sexo frágil nas escolas alemãs. Recente estudo da Confederação Alemã das Câmaras de Indústria e Comércio constatou que entre 2005 e 2006 a porcentagem de garotos que abandonaram as escolas do país sem nenhum tipo de diploma foi quase 2 vezes maior que a de meninas. Ora, isso aí tem sido uma política deliberada. Quer dizer, o feminismo não foi feito para favorecer as mulheres, porque as mulheres não estão ganhando nada com isso. Presta atenção, quando a mulher diz, agora queremos o direito de trabalhar, fala, como o direito de trabalhar? O direito de trabalhar sempre tiveram. O que elas perderam foi o direito de não trabalhar. Porque antigamente, quando
mocinha casava, ela tinha todo o direito de ficar em casa, tá certo? E o marido tem a obrigação de sustentá-la. Isso foi perdido para sempre. Não importa quantos filhos a senhora tem, dona. Tem 10 filhos, 15 filhos, tá certo? A lei não lhe dá nenhum direito de que seu marido a sustente. Ele fará isso se ele quiser, se ele for um bom marido, bondoso, tiver muito amor pela senhora. Agora, se ele quiser dizer o seguinte, essa vagabunda que vai trabalhar, a lei está com ele. Você está entendendo? Porque agora a lei brasileira diz que o sustento dos filhos incumbe aos dois. Antigamente era o pai. O pai, então, ele tinha obrigação. Ele era autoridade na família, mas ele tinha obrigação de ser o provedor. Agora, acabou. E acabou de uma vez para sempre. Até tem uma declaração aqui de um dos Rockefellers, um negócio impressionante de você ficar de cabelo em pé. Ele diz, nós fomentamos este movimento feminista porque isso duplicou repentinamente o número de contribuintes. Veja o cálculo que faz. Quer dizer, as vantagens que as mulheres ganham foram muito duvidosas. Tá certo? Porque você veja, por exemplo, na Idade Média, que o pessoal disse que era uma barbárie, né? Era proibido, por exemplo, você levar um combate, levar uma guerra para dentro das cidades, porque podia atingir as mulheres, as crianças, os velhinhos. Tal. Agora não, no século XX, a primeira coisa que o nego faz é bombardear logo a cidade para acabar logo com as mulheres, as velhinhas, as crianças, tudo. Quer dizer, perderam aquele direito de estar resguardado. Tá certo? Peraí, estou explicando aqui, já tendo já, um minuto. Perderam aquele direito de ser defendidas pelos seus maridos. Porque você vê, a autoridade do homem deriva do fato, não do fato dele ser o provedor, mas do fato dele ser o defensor. Quer dizer, o negro que tem o dever não apenas de sustentar a sua família, mas de morrer para defendê-la. Esse é um dever milenar do homem. É em função da sua função de defensor, de protetor da família, que ele tem autoridade. Qualquer pessoa que proteja você, tá certo, contra o inimigo, ela tem que ter autoridade. Tá certo? Como numa guerra, entra o que? Estado de sítio, então o negro do exército adquire autoridade para mandar na população civil, enquanto durar aquela situação. Né? Do mesmo modo, por exemplo, que se entrar, né? Eu lembro que uma vez entrou 4 sujeitos na minha casa, que me invadi lá. Né? Então o que eu fiz? Peguei as crianças e falei, você fica quieto, cala a boca, quietinho aí. E eu tinha ganho um revólver do meu vizinho. Tá certo? Se não tivesse ganho esse revólver, eu não estava aqui fazendo esse programa agora. O pessoal fala mal de ter arma em casa. Se eu não tivesse, eu estava morto. M-O-R-T-O. Você tá entendendo? O que eu vou fazer com 4, cara? Vou bater em 4? Eu sou o Schwarzenegger, porra. Eu sou o Van Damme. Não vai 4, não dá, porra. Né? Nem 2, às vezes nem 1. Dependendo do tamanho do negro, não dá para enfrentar, né? Então, se não tivesse armado, ia acabar a história ali mesmo. Então, o que você faz? Você baixa a repressão. Naquele momento você tem autoridade absoluta, porque é para defender a vida dos caras. Tá certo? Então, a autoridade do homem, do pai de família, deriva disto. À medida que o Estado foi assumindo isto, tá certo? Ele vai o quê? Vai desarmando os pais de família e a polícia passa a ter autoridade sobre você, a polícia o Estado. E adquire uma autoridade, um poder sobre as mulheres e as crianças, descomunal, como agora na Venezuela, por exemplo, que não existe mais vamos dizer, a autoridade paterna, o pátrio poder, agora pertence ao Estado. Então você não quer obedecer seu pai, você vai obedecer o Hugo Chávez. Olha, você acha que é vantagem? Quer dizer, o Estado são funcionários anônimos, mal intencionados, malignos, brutais, esses que vão mandar em você. Então, isto é o fruto do que o movimento feminista foi feito para criar esta situação. Tudo isso é para enganar trouxa, feminismo é para enganar mulher trouxa, tá certo? Gaysismo é para enganar viado trouxa, vocês não vão ganhar nada, gente, vocês vão se ferrar com essa brincadeira como as mulheres estão se ferrando. Porque hoje qualquer Estado, se quiser, ele convoca as mulheres para ir para a guerra. Antigamente, isso seria considerado uma desumanidade. Antigamente, os homens da cidade tinham que morrer para que as mulheres não fossem atingidas. Hoje, não. Os caras podem até mandar a mulher na frente. E você acha que isso é um direito adquirido? Ora, faça-me um favor, isso é uma empulhação. Né? Então, todo esse negócio foi feito, vamos dizer, também calculando para botar os meninos para baixo, para enfraquecer todo mundo. É o processo de feminização da cultura. A feminização da cultura não vai favorecer a mulher, não vai só desfavorecer os homens, e vai desfavorecer elas também a longo prazo. Tem alguém aí na linha? Vamos lá, quem é? Boa noite, professor. Aqui Boa noite. É o Rodrigo Guedes, do Rio de Janeiro. Quem é?
Rodrigo Guedes, aqui do Rio de Janeiro. Guedes, tá tudo bem? Tudo tranquilo. Eu estava ouvindo agora o programa, o senhor não incluiria nenhum livro do Paul Johnson na sua lista, não? Entre os grandes historiadores, não. Ele é um excelente historiador, mas esses que eu estou falando, isso aqui, são clássicos absolutamente imortais, que vão, enquanto existir a ciência historiográfica, serão lidos, porque eles são modelos para os outros. Né? Uma diferença entre o sujeito ser um bom historiador e ele ser um mestre criador que cria um gênero, entendeu? O Paul Johnson não criou gênero nenhum, ele simplesmente pratica alguns gêneros muito bom, muito bem, tem um domínio da coisa. Mas ele não é realmente um desbravador no terreno da historiografia. Mas esses 10 são modelos para todos os outros. Todos os historiadores têm que ler isso aqui e aprender. Ok, professor. Professor, outra pergunta. Eu gosto do livro do Paul Johnson, adoro, acho muito bem escrito, maravilhoso. Né? Inclusive tem vários indicados ali no Mídia Sem Máscara, a maioria foi publicada aqui no Brasil. É um excelente historiador, de qualquer maneira, pelo menos, é melhor do que o Hobsbawm. O Hobsbawm é um culhão mesmo. O meu professor de história que não ouça isso. Seu professor de história deve ser um semi-analfabeto. Quando ele vem conversar comigo aqui, nós damos um jeito nele. Empresta ele 5 minutos. Eu não resistiria nem 30 segundos. Um abração, professor. Sou emprestado. Eu peço emprestado. Já pedi o Lula emprestado, pedi o Hugo Chávez emprestado, pedi até o Fidel Castro emprestado. Ninguém me empresta, porra. Eu prometo que eu não vou bater neles, não. Eu só vou falar umas coisinhas para eles, fazer eles chorar, mostrar para todo mundo que eles são uns merda. São burros, incapazes e covardes. Não têm coragem para enfrentar as situações. Eles são os caras que só sabem viver na base do mundo e guarda-costa, resguardado por trás do Estado inteiro. Se for uma coisa de homem para homem, nem é para trocar porrada, não. Não vou fazer nada, não vou encostar a mão neles, só vou falar. Né? Agora, tem 2 assuntos aqui que eu preciso comentar de qualquer maneira. Então, obrigado pela sua participação. Obrigado, professor. Antes que termine aqui, eu queria aqui, parabenizar aqui o Miguel Najib, meu amigo Miguel Najib de Brasília, que é o responsável pelo site Escola Sem Partido, que ele tanto insistiu que ele conseguiu fazer com que a revista Época abrisse um debate sobre a doutrinação ideológica comunista nas escolas. Eu acho muito bom que tenha esse debate, mas só quero lembrar uma coisa aos senhores. Foi por causa de tocar em assuntos desse que a minha coluna na época foi fechada. Tá certo? Então, isso aí, 5 ou 6 anos atrás. Na época, a questão da doutrinação não estava tão grave quanto hoje, teria sido muito mais fácil consertar o problema naquela época. Tá certo? Agora, o iluminado diretor da época, que se chamava Paulo Moreira Leite, que eu chamava de Paulo Moleira, tá certo? O Paulo Moleira não gostou muito, né? Achou que a coluna estava muito direitista. Quer dizer, você falar a verdade no Brasil, falar coisas óbvias, tá certo? Esse aí é extremismo de direita. Por você dizer que a doutrinação marxista é feita em todas as escolas do Brasil, isso é um fato puro e simples, é fácil de provar. Agora, se disse isso, pronto, você já é extremista de direita, tá certo? Então, por causa disso, né? O seu Paulo Moreira disse que nem os direitistas moderados já me suportavam mais, então me botou lá para fora. Então, olha aqui, ô Época, está na hora de você, está na época de você tomar a vergonha na cara, tá certo? E reler, vocês aí da redação, tá certo? Vocês não sabem de coisa nenhuma, vocês ficam sabendo das notícias 10 anos depois, porque vocês não querem saber, tá certo? Tem covardia intelectual. Reler minha polêmica com o tal do doutor Lejane Mato Grosso de Carvalho, aliás, não é meu parente, graças a Deus não é meu parente. Onde eu disse que, inclusive, a introdução da matéria filosofia na escola secundária, como não havia filósofos em número suficiente para ocupá-la, essas vagas iam ser todas preenchidas por militantes comunistas e petistas para fazer doutrinação. E é exatamente o que está acontecendo. E um outro assunto é aqui, ó. Pastor da Igreja Universal do Reino do Edir Macedo destrói patrimônio cultural e histórico nacional. Né? Então aqui, o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, Fábio Guimarães da Silva, queimou durante o culto 2 imagens da história missioneira, cadastradas no Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas mesmo que não fosse patrimônio artístico, olha aqui, ô Fábio Guimarães, vai queimar a imagem na puta que o pariu.
Se você não quer usar a imagem na sua igreja, não use. Você não tem direito nenhum, tá certo, de você atentar contra, vamos dizer, o culto católico. Você não tem direito nenhum de fazer isso. Eu me lembro daquele idiota, aquele filho de uma puta que quebrou a imagem de Nossa Senhora Aparecida na televisão. E se ferrou. E fez muito bem de se ferrar. Você está entendendo? Agora aqui, esta igreja, depois que começou a apoiar o aborto, começou a pipocar lá dentro tudo quanto é escândalo. Tá certo? E agora está aqui. Olha aqui, a compra da Record pelo fundador da Igreja Universal do Reino de Deus está sendo investigada pela Polícia Federal. A PF abriu inquérito para saber a origem do dinheiro utilizado pelo bispo Edir Macedo para a transação. Vai começar a pipocar merda dentro dessa sua igreja. Olha aqui o Edir Macedo. Esse negócio de você apoiar aborto, eu já mostrei aqui que isso aí é um escândalo. Tá certo? É um escândalo no sentido bíblico da coisa. É uma coisa que fere a alma do cristão. É uma coisa que, vamos dizer, desmoraliza o cristianismo perante os olhos do fiel. Tá certo? E você está arriscando a sua alma com isso. Eu digo isso com autoridade porque eu já briguei muito para defender a tua honra, Edir Macedo. As pessoas te acusavam disso, daquilo, meus alunos são testemunhas. Tá certo? Eu não gostei que falasse mal de você, o pessoal espalhava muito, até mentira a teu respeito, né? E eu perdi amizades para defender a tua honra. Eu defendia que você, embora você tivesse arriscando muito aquele negócio do dízimo, aquela coisa toda, que você estava no seu direito e eu acreditava na sua boa-fé. Muito bem, agora eu vejo que eu acho que eu estava enganado. Ou eu estava enganado ou você mudou. Alguma coisa aconteceu. Então é o seguinte, você é o ministro da igreja, mas olha, eu também sou ministro do evangelho à minha maneira. Eu não valho nada, Edir Macedo. Eu sou um pecador, eu sou um filho da puta, tá entendendo? Eu sou um vagabundo, tá certo? Eu não valho nada. Eu não valho as noites que a minha mãe passou em claro para trocar minhas fraldas quando eu era bebê. Eu não valho nada. Mas é o seguinte, trair dessa maneira o nosso Senhor Jesus Cristo e ainda sair cagando regra e se fazer de bonzinho, não, isso eu não vou fazer. Não vou fazer e não vou ficar quieto vendo você fazer. Então eu vou te lançar um desafio, Edir Macedo. Se você não se arrepender dessa coisa abortista que você está fazendo, a sua igreja vai cair. Muito em breve. Vai ser tanto escândalo, tanta roubalheira, tá certo? Que você não vai poder sair na rua sem as pessoas cuspir na sua cara. Então você toma cuidado. Porque você está arriscando a salvação da sua alma, é a salvação de milhões de fiéis que acreditaram em você. Cuidado com esta coisa. Pare já. Pare já, ou então não sobrará pedra sobre da tua igreja. Esse é um desafio que eu estou lançando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, fica aí esta mensagem. Até a semana que vem. Muito obrigado.